está gravando. Pam, pam, pam. Segurem os impropérios. Danilo, se você quiser continuar falando daquilo que você estava falando, você gostou da... Você teve uma impressão melhor da parte da modernidade e tal? Tá. Não, acho que você basicamente é isso. Eu achei que é interessante. Apesar dele passar bem por cima, inclusive ele próprio fala que vai passar por cima. No finalzinho ele vira e fala assim, olha, tem coisas aqui envolvendo magia cerimonial, satanismo. Eu não vou nem mencionar, Não é o nosso foco, eu vou para outro lugar. Eu falei, poxa, filho, legal, mas vai lá, segue a vida, né? Vou fazer o quê? Poxa vida! Eu fiquei com... É queimar pauta falar do final agora? Não, a gente vai ter que chegar nele de qualquer forma. O tempo linear não tá com nada, gente. Muito demodê. Eu senti falta um pouco do final de trazer um... Eu entendo porque ele fez isso, mas eu senti um pouco de falta de falar da bruxaria que resgata esteticamente princípios satânicos e de contracultura, sabe, de como se diz... Enfim, eu perdi a palavra, mas essas questões antissistêmicas, de forma geral, sabe? Eu entendo que o recorte dele era muito movimento americano, como a gente tinha... Né? A gente, lá no comecinho a gente olhou e falou assim, esse cheiro aqui, eu acho que isso é de religião, e é isso mesmo, né? Tanto que a finalização do livro é basicamente essa. O Danilo terminou. Não, é que tá um delezinho aqui. Eu não acho que ele iria falar sobre esse viés da bruxaria que está mais atrelada ao satanismo, porque eu acho que ele deixou muito claro que ele totalmente descredita essa vertente da coisa. Tipo, nem é tão interessante assim pra mim, então eu não vou escrever sobre isso. Não acho que é uma coisa... Não, ele deixou claro no final do livro que isso não existe. Eu olhei assim, peguei e falei, amado. Não, isso não existe. Bruxaria herética, bruxaria satânica é uma coisa que não existe. O que existe é essa bruxaria que eu tô mostrando pra vocês aqui. Aí eu... eu acho que isso é muito recorte americano ali, da galera tentando socializar com as religiões tradicionais e tal, que é exatamente o que ele fala, né? Oi. Agora escutamos alegria. Então, os últimos 2 capítulos realmente era o outro cara escrevendo, o Brooks. E pelo que eu entendi... Você procurou essa informação, Ju, de verdade? Você foi atrás? Na verdade, estava lá no comecinho do livro, eles explicavam como é que eles tinham montado a estrutura. E daí essa parte? Como é que foi? Originalmente, o livro não tinha esses 2 capítulos, quando o Russell escreveu. Não, mas eu acho que fala assim. Aí, depois, eles acrescentaram esses 2 capítulos. E eu acho que esse cara que escreveu esses 2 capítulos, pelo que eu lembro ali, que eu li no começo, não lembro mais, eu acho que ele é wicano. Daí virou meio que uma história da Wicca ali no final, né? Ele vai puxar a sardinha, né? Lógico que vai então, puxar a sardinha. Eu não vi aquilo ali como história da bruxaria moderna, eu vi só como história da Wicca. E se pensar como história da Wicca, eu achei interessante. Sim, concordo. Porque daí ele tirou todo o resto. Ali o finalzinho, né? Não, justo. É verdade. Concordo. Muito da Wicca americana. Ainda por o recorte do recorte. Que daí... Mas falou bem. Mas foi isso daí. Boa. Eu concordo totalmente. Você acha que ele volta muito pra coisa da Wicca. Isso é meio cansativo até, né? Tem muita coisa... Eu vim da Wicca, né? Então tem muita coisa que não é que eu sinto falta, mas é que tem muita coisa que batia muito pra mim que eu ainda acho que faz sentido. Mas tem muita coisa que não tem condição nenhuma, gente. Que depois de um tempo que o ser humano, entendeu? Não tem mais condição pra mim, assim. Então eu li, assim, muito pensando que a gente acaba perdendo muita coisa quando a gente olha só por essa perspectiva da Wicca, né? A gente perde muita coisa, assim. E é legal que... Mas eu gostei muito que no início do capítulo... Perdão. Opa, desculpa. Não, pode falar. Pode continuar aí.
Beleza. Não, eu ia falar que eu gostei muito que ele explica a participação da Doreen. Eu não sei pronunciar muito bem o nome dela, mas sabe a Doreen Valiente? Eu gosto muito. Isso. Como é que é o sobrenome dela? Explica melhor a participação dela, né? Acho que é Valiente, né? Eu sempre falei Valentine. Aí hoje eu fui reler, eu falei, gente, que vergonha. Valiente. Então, na verdade, depois que ela largou o Gardner, ela foi para a bruxaria tradicional, né? Só que ele não falou isso. Não, ele não. E eu gosto muito dele ter citado como a relação no final, a relação dela com o Gardner no final não estava legal, porque a gente tem esse problema no Gardner e no Alex Sanders. Os caras ser showman, eles quererem chamar essa atenção. Nossa, o Sanders era complicado. Gente, é terrível. E se dá para pesquisar no YouTube isso, acho que é Maxine, né? A Maxine Sanders veio para o Brasil há uns anos atrás, tipo uma convenção gigantesca que o pessoal da Wicca fez. E aí ela estava contando como que era nessa época, ela falou várias coisas, e uma das coisas que ela falou, que ela mencionou, é que ela estava num ritual não é clã, é coven, né? Com o coven dela. Ela estava lá pelada, porque é assim que eles faziam, né, vestido de céu. E aí o cara entrou, foda-se, ninguém pediu, ela não deu autorização, era uma relação extremamente conturbada nesse sentido. E eu gosto muito de como eles deixaram claro isso, que a Doreen saiu por conta desse problema, porque isso também aconteceu com o Gardner, né? A gente fala muito dos Sanders, mas pouco eu vejo pessoas gardnerianas falando a respeito disso. E aí eu gostei que nesse livro ele deixou bem claro essa parte também. Eu acho que fala-se mais do Sanders, porque ele vazou as fotos, né? Ele fotografou a galera e vazou para fazer publicidade. Publipost. Como é que é? Publipost? Caralho! O Sanders, ele foi bem foda. E o Sanders, além de tudo, ele é facilmente batido hoje em dia, e na época ele já era batido pelos gardnerianos. Então acho que fica muito em voga essa personalidade torta dele, né? Gente, eu estava tão traumatizada dos capítulos anteriores que quando eu vi ele começando a falar da Doreen Valiente, eu estava esperando ele descer muito o pau nela. Assim, ele começou a elogiar. Eu falei, cara, vai vir a cacetada, vai vir daqui a pouco, vai falar mal dela. E não veio. Eu pensei nisso, Dora. Eu falei, não, ele vai falar mal dela. Mas quando ele começou elogiando, eu falei, não, acho que ele vai elogiar mesmo, porque ele teve a capacidade de dedicar um capítulo para falar mal da Murray. Mas ele iria direto ao ponto se ele fosse criticar ela. Ela virou um subtópico. Eu falei, não, tá sossegada, pode ir com quem vai dar. Deixa eu lembrar de uma coisa. A Murray é a que escreveu... Eu acho que eu tô confundindo, mas a Murray é que escreveu sobre a história da bruxaria de forma focada. Cortou. A história da bruxaria? Ai, desculpa. Que escreveu a história da bruxaria, mas com diversos equívocos. Equívocos eu não sei. Ele falou que sim. Ele já é isso que eu falar. Segundo a visão dele, olha, eu vou ser muito honesto. Eu acho que a forma que ela fala especificamente, eu também acho meio estranha. Eu acho que ela traça uma linha muito reta do medievo para a contemporaneidade. Mas, assim, eu gosto. Então, assim, eu acho, e principalmente como historiador, e aí olhando para o autor específico, eu acho que ele tinha porquês de bater nela, assim, sabe? Enquanto eu me sentiria muito mal se ele batesse na Dory, que eu não sei falar o nome, nem vou conseguir falar nessa reunião, mas porque brother, ela deu corpo para muita coisa. Dory. Eu vou me esforçar. Eu já passei vergonha até aqui, não vai ser aqui que isso vai mudar de uma hora para outra. Enquanto ela deu muito corpo para o que o Gardner fazia. Por mais que ela tivesse uma implicância ali com o Crowley, que o próprio autor fala, e aí não vamos entrar em né, sei lá, se é válido ou não, mas o fato é que ela dava uma substância artística para o rolê que merece ser exaltada. Passar por cima disso seria uma cretinice, sabe? Então, mas eu acho que o problema do Russell, especificamente, por exemplo, na página... Eu sei que voltando no encontro anterior, que eu não estava, mas eu assisti o vídeo. Voltando na página 196, ele dá uma tijolada, mas uma tijolada nos argumentos de Michelet, do Leland, da Murray. Você fala...
se ele não fosse chato, eu concordaria com ele. Só se ele não fosse chato. Ponto. Ele pisou muito na bola antes, né? Com opiniões pessoais, e aí você pega um ranço. É o tom de voz. É o tom de voz. E é muito engraçado, porque... Ele pode estar certo no que ele falou, mas o jeito que ele falou... dá um ranço. A escolha de palavras... Já não olha com bons olhos, né? A gente já não olha com bons olhos. E eu acho que é um dos poucos livros em que eu realmente senti, na minha vida, assim, uma influência pesada da opinião da pessoa que está escrevendo. Tipo, claro, todo livro é uma produção de quem o escreve, enfim, né? Mas, rapaz... Os parênteses dele é engraçado. Assim, é engraçado, Paulo, porque eu tive uma percepção completamente... bem diferente da sua. Jura? Porque, para mim, ele não tem opinião nenhuma. Para mim, a opinião dele não existe. Ele só foi... assim, a gente lia o livro... E assim, ele fazia citações sobre a bruxaria, porque, documentos históricos, biriri, barará. Mas a gente não sabia o que ele achava daquela porra. Em nenhum momento. A gente só foi saber, assim, mais ou menos, né? Porque quem escreveu o 11º capítulo foi outro cara, né? A gente só foi ter uma ideia do que ele achava daquele rolê todo que ele estava, né, compilando no último capítulo. Então, assim, para mim, eu tive uma opinião diferente da sua, no sentido, não, ele não tem opinião merda nenhuma, só botou um final lá, vai qualquer coisa. Eu acho até tudo bem ele não ser tão opinativo, se ele não fosse tão opinativo. Eu acho ele opinativo. Tipo, nos parênteses que ele fala... no último encontro que eu vi, pelo menos, que ele fala, por exemplo, que as meninas estavam sendo... Histéricas. Agora eu não vou me recordar perfeitamente se eram as que estavam sendo torturadas ou se foram as que acusaram. No caso de Salem, tinham prazeres sexuais com aquilo. Isso é bem opinativo, né? Bem difícil determinar se ele quer ser rígido enquanto historiador, né? Tem alguma coisa que ele fala lá no capítulo da modernidade também, que eu achei bizarra. E foi um capítulo que eu gostei, mas tem um parênteses dele ali que é esquisitíssimo. Agora eu não lembro qual é. Quando ele começa a falar de Gardner, ele fala que o Gardner viajou o mundo, não sei o quê, e o seu tempo na Ásia serviu para satisfazer a sua fascinação pelo exótico. Isso aí é esquisito, né? O que me irrita profundamente nele são esses parentes e essas aspas que ele coloca nas coisas, porque é como se ele quisesse dizer alguma coisa, mas ele não diz de fato. Ele não tem coragem de falar. Então ele põe tudo em aspas. Eu acho que é o meio termo entre o que eu achei e você achou. Eu acho que ele diz alguma coisa, mas ele não escreve de fato. Ele faz como se fosse da fonte, né? Covarde pra caralho. É verdade. Porque a gente enxerga isso como opinião dele, mas ele trata como se ele tivesse pego isso da fonte. Eu tô só repassando aqui a informação, gente, imagina. É um recorte, né? É verdade, a gente acha que a opinião dele... Até porque a fonte que ele dá, eu não acho que falaria determinadas coisas que ele fala. A fonte que ele dá é principalmente o movimento Wicca americano, isso é patente. Eu não acho que eles falariam determinadas coisas que ele fala, como se fosse, sabe, da fonte. Então, sei lá, eu acho que é dele. Mas a Dora tem razão com essa parada de tentar tirar o corpo. Ele fica tentando tirar o corpo. Meu amigo, fala o que você quer falar. Fala com todas as letras. Faz uma frase inteira. A gente já sabe que você tem opinião. Fica cheio de subterfúgio ali para falar o negócio. Me dá uma raiva isso, entendeu? E eu acho que isso é um pouco... É um cacoete acadêmico isso. Né? Que, tipo, eu preciso fazer citações, eu preciso abordar o objeto, mas, ao mesmo tempo, eu me distancio do objeto. Entendeu? Então, assim, cara, isso é muito complexo. Eu acho porque eu não conseguia enxergar ele. No meio do livro, eu não sabia o que ele achava de bruxaria. Eu não sabia, sinceramente. Eu não sabia a opinião dele sobre isso. Mas eu acho que talvez seja nessa mesma toada sei lá, a paura que ele tem da Murray, por exemplo. Que, na teoria, foi lá, fez um apanhado histórico e aí deu pinceladas de opinião própria, e segundo a opinião dele, inclusive, né? Que não só ela teria feito isso, outras várias pessoas teriam feito isso. Então, eu acho que
ele especificamente, e aí nem falando de academia, eu acho que ele especificamente é tipo, eu vou me afastar do objeto de pesquisa, pois não quero ser influenciador da opinião do pessoinha que está lá, lendo o livro. Digno, ok. Mas aí tem uma hora que ele sai do personagem e ele fala na opinião, tipo, a Ásia, um lugar exótico, excêntrico e esotérico. Fala, puta que pariu, irmão. Sério. E para um historiador dizer isso é muito triste, né? Não é? Na contemporaneidade, um historiador passar uma fita assim de orientalismo tão forte, tão óbvia. Morte horrível, tá ligado? É meio eita, caralho. Mas vamos ao que interessa. Capítulo 10? Vamos, capítulo 10. É isso, não, é que vocês estão falando tem tudo a ver, né? Que eu acho que pro capítulo 10 o que mais pegou pra mim foi essa parte da Doreen mesmo. Doreen. Vocês entenderam quem é? E é a parte que mais pegou pra mim mesmo. Mais pra frente ele vai falar também sobre o Gardner ter decidido que a Wicca seria voltada mais pra mitologia celta por uma questão de pós-guerra, várias questões assim, eu não sabia disso, informações novas. Vamos tentar caçar informação, né? Então, eu fiquei meio bolada, tipo, será assim? Não, eu não acho que ele traria... Mas não foi o contrário? Então, tem uma... Cadê? Ele fala que... O Gardner referenciou mermitologia grega e a Doreen trouxe mitologia celta, não foi isso? Ou ele tá aqui na 209, isso no segundo parágrafo. Ai, maravilha. Gardner tinha incorporado motivos greco-romanos do seu material da Wicca, mas uma vez que a Grã-Bretanha tinha estado tão recentemente sob a ameaça da invasão fascista, pode ter parecido mais apropriado enfatizar tradições que eram nativas e baseadas em fontes britânicas. Eu não entendi que foi necessariamente ela, mas... Porque tá no momento que fala que a Valiente resolveu arrancar as influências do Crowley e botar umas coisas que prestassem. É isso mesmo? Eu ia falar que eu achei isso porque tá no capítulo que ele fala muito dela. Mas é isso mesmo, então? Isso, faz sentido. Então, eu fiquei pensando, será assim? Porque, sei lá, eu fico pensando, isso é presumir muita coisa. Ela falou, estou disposta a arrancar desse manual aqui as evidências de influência do Crowley. Agora, você fazer esse exercício de ela teria removido as influências do Crowley e substituído por uma influência da religião antiga celta, e ela escolheu a religião antiga celta especificamente porque ela sabia que estava em voga. Acho que é um passo maior que a perna, assim. Você acha? Tanto que... Então, não estou dizendo que não tenha sido isso. Pode até ter sido. Eu não sei, assim, eu acho que porque eles já estavam lá, eu acho que faz sentido, assim, trazer essas raízes. Eles já estavam lá, isso mesmo. Não sei, eu não sinto estranhamento. Eles estavam na Inglaterra. Exatamente. Eu acho bem plausível, eu sinto que faria sentido, assim. Eu acho até mais natural, inclusive, entre aspas, eles tentarem retomar algo pessoal do que algo de fora. E eu digo eles, eu estou totalmente errado, porque na verdade eu estou falando da Doreen, né? Enquanto eu acho que o que o Gardner fez foi tentar dar aquele ar de pseudo-antiguidade, o que era ligeiramente perigoso por conta de questões fascistoides, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, se você também parar para pensar, os nazistas, eles levantaram a parada, o ideal de ancestralidade teutônico. Então, assim, era uma época complicada. Levantar a própria antiguidade não necessariamente é algo ruim, mas naquela época rolou umas merdas com a galera que fez isso, né? Então, e aí, nessa página que a Carol falou, especificamente nesse parágrafo também, ele fala assim... Sabina Magliocco sugere que a tema... Quem é essa mulher? E, de novo, não é minha opinião, viu, galera? Essa mulher aqui que falou, tá? E não tem nenhum negocinho, tipo, referências, sabe? Tirou de onde? Do cu? Não sei. Vou ver a nota depois para descobrir onde é que ele lê isso daí. Mas aí, parece um telefone sem fio muito doido, porque fala assim, Sabina Magliocco sugere, ou seja, eu estou repassando aqui uma fofoca, porque ela só sugere, aparentemente baseada em nada.
que a temática celta capturou a imaginação dos primeiros garnerianos, em parte por razões políticas. Em parte por razões políticas. E aí ele vai lá e descreve somente essa razão. Ele não fala quais foram as outras razões. E a gente acha que ele vai discorrer sobre essas outras razões, porque não pode entrar no cu. E aí ele termina falando, você jogou fora a razão? Você fala, ué, mas não tinha outra razão? Você não vai debater as outras razões? Qual você vai se contentar com essa razão? Perdão, acabei me perdendo. 209. Obrigada, gentileza, porra. E aí eu fiquei meio... Pode ser só a pulga atrás da orelha que eu tenho com ele? Com certeza. Mas eu achei, tipo, em parte por razões políticas. Falei, show, tá bom, faz sentido. Ele tá fazendo um passo maior que a perna, talvez, presumindo isso. Ok, mas ele vai desenvolver isso lá na frente. Ele não desenvolve. Aí ele não fala quais são as outras possíveis razões. Se ela dá como sugestão algumas razões, talvez para mim, que estou lendo o livro, ter um número de razões e decidir qual delas parece mais viável para mim, que estou lendo, né? Já que são várias, e a gente pode depreender qualquer uma dessas como real influência e motivo pelo qual essa mudança teria sido feita, eu acho que vale a pena mencionar quais foram os outros pontos que levaram a essa conclusão. Mas não acontece. Então ele falou, teve várias, tá? Mas eu vou presumir que é essa. Mas não foi eu que falei, foi a moça. Eu não tenho certeza se a minha voz tá bom, porque a internet tá meio zoada, mas aí vocês vão me avisando, tá? Qualquer coisa. Mas eu só ia falar que eu acho que ele faz muito esse tipo de coisa. Ele joga outra pessoa na fogueira e tá sempre ali, safe. Como a Dora falou, ele não fala, pô, eu acho que isso aqui faz sentido por causa de tal e tal coisa que eu estudei, por causa de tal e tal coisa que eu pesquisei. Eu acho que isso faz sentido. Não, ele coloca outra pessoa na fogueira várias vezes e é por isso que eu não gosto do jeito que ele fala da Murray. Porque a Murray ela pode ter cometido muitos erros e muitas interpretações que não são... Mas ela deu a cara a tapa. Pode ser que ela tenha feito isso. Mas ela fez. Ela deu a cara a tapa. E eu acho que isso é muito mais valioso do que você ficar se esquivando e você colocar outra pessoa com esse holofote negativo. Eu acho que colocar outra pessoa com esse holofote negativo diz muito de quem está falando. Entendeu? Então, por isso que eu não gosto muito do jeito que ele vai criticar as outras pessoas ou quando ele não vai explicar o porquê que aquilo é ou não. Como se ele tivesse feito um bom trabalho. Né? O cara fez um apanhado de opinião dos outros, montou numa ordem que publicou um livro e tá falando, as pessoas disseram e eu vou criticar elas. Bicho, elas fizeram e tu que copiou. Mas aqui já não é o Russell que tá escrevendo. Aqui já é o Brooks. O 10 também é do Brooks? Verdade, também. Verdade, esse é o Brooks. Porra, eu tinha gostado dele no capítulo 11, irmão. Que droga, velho. Estraguei, desculpa. A gente não pode ficar feliz com nada com esse livro. Paganista não tem um momento de felicidade. Impressionante. Mas assim, as críticas que ele faz a Murray, tipo, não que a gente se oponha às críticas que ele faz, mas não é a crítica em si. É a forma que a crítica é feita. É o ranço que ele joga no negócio. Ele poderia fazer uma análise comparada, dizendo que, olha, de acordo com o documento tal, o que ela fala não condiz, mas ele atacou ela diretamente. Talvez cara. Nem seja o objetivo deste livro, sabe? Tipo, sei lá, não era o momento para fazer isso. Ok. Mas ele podia ter falado. Outro historiador concluiu que já que você vai jogar pessoas na fogueira... Porra, dá então uma referência de alguém que já tenha refutado essa mulher, tá ligado? Alguém que já fez algum trabalho a respeito disso, já que você é preguiçoso pra caramba. Mas nem isso. Então tá bom. Então ok. Mas o capítulo 10 foi mais fácil do que o 9, viu? Não vou reclamar não. Tá ruim, mas tá bom. Não, total. Ele foi bem mais fácil, assim. E tem algumas coisas que eu achei interessante. É porque, assim, beleza, faz 8 anos que eu saí da Wicca, né? Mas acho que teve algumas coisas que eu achei interessante, porque eu acho que a Wicca ainda, no tempo em que eu estava, então há 8 anos atrás, não posso falar por agora, então desculpa pessoas wiccanas, mas eu acho que tem muita coisa que ainda é comum de acontecer na Wicca. Por exemplo, aqui na página 210, ele está falando ele está analisando ali o motivo do porquê a Doreen
teve problema com o Gardner, e um desses motivos foi porque o Gardner começou a trazer tradição da onde ninguém sabe da onde, entendeu? Ele começou a querer ser muito... querer inventar. Ele quer inventar e quer ter raiz, essa vontade de ter raiz, vontade de falar, não, porque eu tirei isso aqui, sei lá, igual o Sanders fazia muito. O Sanders pegou acho que foi o Witchcraft Today, mas eu não tenho certeza se foi esse ou se foi o Book of Shadows do Gardner, mas ele mudou algumas coisas e falou que ele tinha recebido isso da avó dele, que era bruxa. Esse é um dos motivos porque eu acho que também faz sentido eles... Isso. Esse é um dos motivos porque eu acho que faz sentido eles irem buscar algum tipo de raiz para falar que tem autoridade naquilo, entendeu? Então, é uma coisa que acontecia muito na Wicca e foi um dos motivos do porquê eu saí. Na verdade, foi o único motivo realmente que me fez sair. E, posteriormente, também já fazia mais sentido para mim a questão dogmática e tal. Mas essa necessidade de se provar mais conhecedor e mais... Eu sou muito foda, você é mó Nutella, eu sou raiz de verdade, aqui é a Wicca mesmo, a minha avó, eu sou neta da bruxa que morreu, sei lá, entendeu? É uma necessidade muito forte que ainda existia, né, 8 anos atrás, vamos ver como que tá agora. Se a gente conseguir conversar com algum wicano, se algum wicano quiser conversar com a gente. Essa neurose de validação. Mas isso é um problema mesmo. É meio foda. Eu não acho que essa é uma neurose que não existe em outros ambientes. Nossa, existe muitos ambientes. Eu acredito que ainda assim existe, pra caralho. Mas na Wicca é um negócio assim, cara, é insuportável. Insuportável. A minha a sacerdotisa, né? Eu chamo de professora, mas ela era sacerdotisa do Coven. Ela ficou ruim da cabeça por causa disso, né? Porque era uma pressão insuportável de outros wiccanos querendo ser mais Wicca. Pelo amor de Deus, que coisa ridícula. Por isso que eu não tenho paciência. Isso é uma coisa que vem do próprio pai, né? Não tenho. Porque tem que ter regra, porque... Olha, se for assim, eu viro crente. Tô suave, obrigado. Tenho paciência, não tenho. Então, esse negócio aí eu acho que é meio dentro de ordem, assim, de cada um querer dizer que o meu é mais tradicional, o meu veio do Egito. Então... Acho que hoje em dia talvez até seja um pouco menos, principalmente nesses ambientes, curiosamente, né, mais tradicionais. Curiosamente mais tradicionais. Tipo assim, mais institucionalizados, na real, que eu quero dizer. Menos soltos. Eu acho que talvez seja menos. Acho que a contemporaneidade já traz uma coisa diferente. Mas, sem sombra de dúvida, essa neurose é um problema, sabe? É muito complicado. Ela gera um dominó de autovalidação infernal. Ele até chega a falar isso. Ela gera... Como é que é o nome do cara? Brooks. Ele chega a falar isso lá no 11, né? Tipo, supostamente a bruxaria tentou se afastar tanto desses dogmas engessados e aí, em determinado momento, a gente tá vendo tudo de novo. É tipo um puta contra-serviço, sabe? Mas tudo bem. É isso aí. Sim. Eu acho que pra época, eu não julgo ter acontecido na época. Eu acho que é uma coisa nova, querendo ou não, é novo. É trazer uma nova visão da prática religiosa num lugar que ainda, em 1979, ainda era crime fazer, né? Então, eu não julgo nesse momento, mas acho que para a posteridade é um negócio assim que só não faz sentido mesmo, sabe? Manter isso até hoje, né? Enfim, até tempos mais recentes, digamos assim, eu acho contraproducente. A verdade é essa. Eu acho interessante. No final, ele até ressalta isso aí que a Mariana falou, né? Da contradição do que nasceu como contracultura, agora tentar a todo esforço se tornar... Se normalizar. Normalizar, é na 212, Carol, que fala que o doidinho lá, o Sanders, pegou o livro do Gardner e falou que a avó dele tinha que entregar para ele. Tem gente que fala que ele roubou esse livro. O doidão português que foi comentado no grupo, que eu me nego a publicizar o nome dele por motivos de fascistoide, ele fala que ele acha que o Sanders roubou esse livro de alguém.
Fofoca. O coisa que até dá a entender, né? Finalmente foi iniciado em outro coven por uma outra suma sacerdotisa e de algum modo conseguiu uma versão do Book of Shadows do Gardner que ele editou, floreou e reorganizou, afirmando que o resultado final era de fato o livro das sombras da sua avó. É isso aí. Ele foi o primeiro neto da bruxa. A bruxa que não queimou. O meme Genial. Ai, Genial. De fato. Cadê? E é mó rolê de ego, assim, né? Tipo, não que não tem em outros lugares, né? A gente eventualmente vai ler algum livro só para falar sobre o Crowley, esse é o meu sonho, porque eu queria aprender mais a respeito. Gosto muito do Crowley. Mas não que não tenha com ele 100% foda-se, é muito divertido. Ele é totalmente piru louco. Total piru louco, assim, é muito bom. Eu tô lendo a biografia dele, que acho que o Johan Reis. Eu quero essa. É bom, cara. Eu tô lendo de trás para frente. É muito engraçado, assim, ver a decadência primeiro e depois indo para a parte. Eu só li o Olho no Triângulo mesmo. Eu queria ler a do Johan. Ainda vou pegar. Vale a pena. É bem escrito. A gente podia ter vale a pena. Eu acho também seria legal se a gente lesse aqui, porque acho muito importante a gente saber. E assim, do pouco que eu sei particularmente, a gente já tá ligado que o cara, assim, mano, os caras cheíssimos de ego, assim. Só que, não sei se vocês vão sentir isso também, mas, meu Deus do céu, o cara enormemente cheio de ego se chama de rei da bruxaria e pega o livro do bruxado dos outros e fala que foi da avó. É muito desesperador. Eles se mudaram pra Londres e aí assumiram os títulos. Peraí. Assumiram, parece que eles tomaram para si. É o autoproclamado? É isso? Napoleão se autocoroaram, tá certo? E aí a galera falou, não, o Sanders é legal. Circo de maluco vale tudo. Ai, sem paciência nenhuma. E eles continuam. Mas isso é importante, porque nessa hora aqui que ele começa a contar todas essas treta atrás de treta na Wicca, é na hora que ele... Porque é treta, principalmente porque eles querem abrir muito pra mídia, né? E aí dá ruim, uma bosta, e aí vai ter muita gente que vai começar a se voltar mais pra se fechar mesmo. O trampo deles era trazer um negócio que era fechado para abrir, e aí eles tiveram um movimento contrário por conta desse comportamento bizarro deles e tal. Quando ele falou da necessidade da necessidade do Gardner e do Sanders também, né? De virar, sei lá, um showman e tal, querer... Todo mundo querendo ser Aleister Crowley sem ter a disposição. E o Crowley cagando, tá? Isso que é maravilhoso. Mas aí que tá. Eu fiquei... Aí uma discussão que eu queria perguntar a opinião de vocês, porque eu não consegui formar uma. O que vocês acham desse movimento de abertura? Porque, na verdade, assim, a gente fica pensando que o Gardner fez isso do jeito errado, digamos assim, que era passando por cima de todo mundo, foda-se. Mas, de certa forma, o Sanders, ele pegou, criou o rolê dele, e aí ele fez isso na teoria, porque a gente sabe que ele não era tão bom assim, do jeito certo, né? Ele foi lá... Eu acho o Sanders pior. Então, eu não consigo formar uma opinião. Tipo, eu acho que a do lance das fotos. O que me incomoda muito é o lance das fotos vazadas. Você vazar a foto dos outros é foda, hein? Até porque ele tava vestidinho nas fotos, né? Malandrão. Difícil bater isso. Malandrão. Mas não é nem sobre a vazar as fotos. É tipo um passo... Na verdade, é um passo para trás, né? O trabalho de abrir para outras pessoas, né? Então, é ruim, é bom. Será se... Sabe quem acha que fez isso de uma forma mais ou menos legal? O Crowley publicou a porra toda. Quem quiser, inclusive as instruções da A, você vai lá, você lê tudo se você quiser, os livros estão todo livre, não tem nada de grau tal, essa coisa bem maçônica, de grau tal, você descobre o segredo do bibibi, bobobó. E é isso aí. Não que ele fosse um cara super maneiro com publicidade também, porque ele era um polemista. Mas eu acho que ele era um polemista muito mais para tacar fogo no parquinho do que necessariamente para se publicizar. Claro que eu também posso estar errado, mas enfim. É a impressão que eu tenho.
A publicidade dele era meio que indireta, não era o principal objetivo dele. Ele era doido e aí falavam dele porque ele era doido, pirulão. E a publicidade dele era quase uma contra-publicidade, né? Porque as pessoas só odiavam ele. Vídeo Adore, né? A Dory olhou e falou: ah, não, você não vai mexer com esse cara, não, você é louco, tá comendo merda. O cara é muito merdeiro. Era uma anti-publicidade que acabava virando publicidade. Eu acho que ele tem essa questão polemista, mas eu não sei se é exatamente para se publicizar, e se fosse, ele não sei se ele fazia muito bem. Marina, eu acho que para explicar um pouquinho o que eu acho, tem uma parte, eu vou pular aqui rapidão a parte que eles vão falar sobre o Buckland e sobre a bruxaria diânica. Deixa eu ver exatamente onde está. Eu acho que está aqui na página 225, que ele vai falar sobre quando bateu na internet. Né? A gente sai mais desse mundo aqui. Que a gente ainda está falando de, enfim, é um círculo um pouco menor e a gente está... ele vai falar sobre como eles fizeram um site, aí nesse site vai colocar, tipo, onde estão os bairros dos covens e tudo, para as pessoas terem mais acesso e tudo mais. E depois ele acaba falando até dos filmes, que como trouxe muito a galera adolescente, o interesse da galera adolescente para isso, e treta, porque, eu vou aceitar gente de menor de 18 anos no meu coven? Não vou. Então a galera adolescente, de vez de ter alguém realmente guiando eles decidiram simplesmente fazer por conta própria e eis-me aqui, Senhor, porque eu era essa pessoa, porque gente, antes de 18 anos você não vai deixar de fazer nada, né? Você é adolescente, você quer fazer, você vai fazer. Adolescente quer fazer merda, adolescente vai fazer merda, essa é a verdade. Mesmo não sendo antes dos 21. Inclusive, acho isso um problema. Então, você fala, a hora de fazer merda é essa hora, porque depois não dá mais. Não dá mais, exatamente. Mas o lance é que eu vejo isso de uma forma positiva. Eu acho legal a gente abrir a possibilidade de uma espiritualidade que não seja só você sentar na igreja e escutar alguém falar alguma coisa para você, sabe? Eu acho legal você ter a possibilidade disso. Outras possibilidades sempre são boas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela foi feita de uma forma muito não pensada, porque eu não acho que eles sabiam que isso ia acontecer lá na frente. Né? Tipo, lá na frente, eu acho que eles não tinham como saber que lá na frente a gente ia ter um filme Jovens Bruxas que ia trazer uma caralhada de criança para assistir e que as crianças depois iam ficar perturbadas porque mexeu com coisa que não sabe, entendeu? Mas e tinha uma questão legal, eu acho importante ter essa democratização. Também, né? Tem. A democratização da espiritualidade. Enfim, eu acho importante, entendeu? Eu acho legal. Ótimo termo. Vou até anotar aqui, Carolzinha. Arrasou. Gostei desse termo. De verdade, não faz sentido. Boa. Mas eu dei uma pulada aqui, uma pulada boa, mas a gente pode voltar para falar dessas outras partes aqui. Porque eu tô com o livro do Raymond aqui para ler eventualmente. Talvez a gente até possa ver no Clube do Livro, né? Mas ele vai ser o cara que vai levar isso para os Estados Unidos, pelo que eu entendi, né? Ele tá lá na página 215 e 217. Uhum. Tá. Começa a falar do Buckland. Então, quando eles falam que o Buckland e a Fustreca lá, a esposa dele, introduziram a Wicca, eu não fico pensando, já era Wicca ou já era meio barro, meio tijolo, tá ligado? Já era meio misturado, assim. Porque eles falam que eles foram autorizados, né? Não tem uma parte que eles receberam pelos cartesianos. Uma cartinha. Eles foram quase embaixadores, pelo que eu entendi. Eu não sei de fato, mas a forma que eu interpretei é que eles foram embaixadores da Wicca cartesiana. Uhum. Mas aí, em determinado momento, pelo menos é o que me parece, me corrijam se eu tiver boiado na maionese, o que chegou nos Estados Unidos não foi exatamente essa Wicca que ele estava autorizado a propagar, entende? Eu percebi, na verdade, a minha percepção é que essa Wicca já estava com je ne sais quoi de minha opinião, entende? Ou minhas influências, de certa forma. Eu nunca li ele, eu não sei. Quem já leu ele, gente? Eu li já.
Eu acho bem wicano, assim. Não. Bem Gardner. Eu também nunca li, mas foi só a percepção que eu tive. Mas, assim, pelo que eu entendi do que está escrito aqui, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele levou a Wicca mesmo, do Gardner. E depois, aos poucos, ele foi transformando isso numa tradição dele. Tá. Mas não deixou de ser wicano. Que depois ele colocou as coisas dele no meio ali e foi transformando isso numa Wicca dele. Mas não deixou de ser gardneriano, eu acho. Não tem rompimento, né? Não, eu acho que não. Porque Tá. cada um ia colocando uma coisinha a mais, assim. É natural, né? Tirando uma coisa. Mas continuava seguindo a tradição, né? Então, sei lá. Primeiro fui eu, depois foi É tradição se você cria tradições da noite pro dia? Eu sei. Quem criou foi o Gardner. Então, tudo que veio depois dele tá seguindo o que ele falou, entendeu? Tá. Porque, aqui, na 217 fala que ele criou a Saxon Wicca. Mas acho que foi uns 10 anos. Foi ele? Acho que não. Acho que foi algo que foi criado lá. O próprio Buckland, apesar de inicialmente combater com violência os impostores que estabeleceram suas próprias formas de bruxaria, afastou-se de sua tradição em 73 para criar a Saxon Wicca. Então é isso era dele, mesmo. sim. Mas assim... Eu não tinha pegado essa parte. Continuou sendo Wicca, entendeu? Sim, mas é uma nova vertente. Então, tipo, uma deriva da Wicca, né? Uhum. Tal como um monte de coisa, né? Como, inclusive, o Gardner. Que simplesmente fez um caldeirão louco lá e falou, opa, que religião nova. Ele tinha as referências, ele pegou e deu nome e estruturou, né? Exatamente, ele organizou aquela parada, nem tá errado. Deu corpo. E aí, ele entra nesse lugar muito sensível, eu diria, quando ele começa a falar de Susana Budapeste. Eu, particularmente, não fiquei muito feliz com essa parte, não. Por quê? De novo porque eu acho que uma escolha de palavras, sabe? Tipo, não, porque ele deu para as lésbicas, porque era tipo, feminismo radical e não sei o quê, e aí era claro que tinha muita lésbica. Eu falei, ai, Deus. Cadê? Deixa eu procurar aqui. E ele fala do 218, né? Do 17 pro 18, ele começa a falar da Z Budapeste. Pelo que eu sei de Wicca diânica, eles realmente rejeitavam o masculino, assim. Sim, era 100% o rolê da deusa, e inclusive o único homem que eu sei que foi aceito na diânica é o autor da Wicca, a religião da deusa, eu esqueci o nome dele. O Prieto? Claudinei Prieto. Isso, eu acho, se eu não me engano, ele foi iniciado na diânica. Vou até dar uma olhadinha aqui para ter certeza, mas fora ele, não conheço ninguém. Eu não sei afirmar. Eu não conheço, acho que faz muito sentido eu não conhecer. Mas cumpriu-se seu papel. Cumpri meu papel. Mas eu me senti um pouco estranho quando... E aí eu não sei porque eu não conheço. Mas ele compara, eu até entendo o que ele compara, mas ele compara, ele fala assim, o que a Z fez pra Wicca foi semelhante ao que o Sanders fez. O que a Z fez em relação às mulheres lésbicas foi semelhante ao que o Alexander Sanders fez aos homens homossexuais, aos homens gays. Pode crer, é verdade, tem essa comparação. Eu acho que foi um incômodo meu, porque eu acho o Sanders uma referência muito ruim. Aí eu fiquei, puxa, mó vacilo, né? Juntar os dois aí. Eu, honestamente, nem conheço a mina, mas, já fiquei chateadão. É porque, pelo que ele diz aqui, o Gardner meio que rejeitava isso, né? Então... E é curioso ele rejeitar isso, porque ele vivia num ambiente de Aleister Crowley e Austin Osman Spare, né? Eu achei muito peculiar. E ele, assim, o que o Gardner... Faça o que tu quer e enfiou no cu, né? Exceto do cu. O que o Gardner reverencia o Crowley é impressionante. E é curioso, né, isso. E aí ele... Né? Eu não sei.
Não sei se é uma pressão social da época. Deve ter alguma coisa de tipo, não me misturo com essa gentalha. Gentalha. Não sei. Até porque ele... Fala, deve ser isso. Opa, foi mal. É porque na tradição gardneriana, eles têm uma pegada muito forte com o culto da deusa e do deus. Eles não conseguem... Não conseguem tem uma parte que ele fala... É difícil sair do binarismo. Exatamente. É um binarismo meio óbvio, meio materialista. Isso, exatamente. É uma coisa Sanders, muito estruturada. Disso, né? Ele tem todos os defeitos dele. O Sanders, embora tenha todos os defeitos dele, ele foi lá e foi o primeiro cara que falou, não, mano, aqui você pode fazer o que você quiser, tá ligado? O mínimo, né? Mas naquela época... É tipo o mínimo, mas naquela época já era muita coisa. Mesmo que tivéssemos Aleister Crowley pintando e bordando já há muito tempo. Não, e é muito engraçado. Eu tinha falado na reunião passada que eu nunca tinha visto uma foto do Gardner na minha vida. Aí eu vi... E parece um fauno, né? Ele é um velho, entendeu? Ele parece que ele nasceu velho. Ele nasceu daquele jeito. Ele nasceu de uma árvore. Ele saiu do útero daquele jeito. Exatamente. Aí você fala, gente, que criatura, né? Peculiar. O que eu acho interessante ainda no assunto anterior é o seguinte, que o Gardner, ele rechaça o faz o que tu queres, né? Ele pega o faz o que tu queres, ele transforma o faz o que tu queres desde que seja bom, né? Então já nota que, apesar dele reverenciar muito Crowley, ele tem problemas com esse entendimento de liberdade, de vontade típica de rola uma coisa moral ali, né? Rola uma coisa moral, exatamente. Moral, você tem que ser bom. Aí na moral dançou os viados. É muito triste isso. Curioso, né? Engraçado. Não gosto do Sanders, mas agora eu fiquei até um pouco mais... Eu odeio ele mesmo. Um pouco mais afeito. Eu odeio ele mesmo. Fiquei até um pouco mais afeito a figura dele. Eu odeio ele mesmo. Terapia, você vê aqui. Ele continuou falando do feminismo radical, bibiri bororó. O que mais? E aí ele começou... E aí, perdoem a minha ignorância, pois nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu até acho que eu ouvi falar, porém, foi tipo, vou falar brevemente sobre isso, e a pessoa nem falou. Lá na página, no final da 219, ele fala da Reclaiming Tradition. O que diabos ele conhece? Sim, é da Starhawk. Ju. É bem famosinho até. O Dança Cósmica das Feiticeiras? Aham. Nossa, a estrela do rolê. Eu fiquei esperando o livro todo. Então, mas ele fala, isso aí. Deusa nunca cometeu erros. Então ele fala, substituiu a bruxaria hoje como texto básico e tal. Eu me perdoe minha ignorância. Se vocês puderem fazer um adendo aí rapidão pra mim, super adoraria entender. Porque, tipo, ele faz um resuminho depois, né? Que ela faz uma... A Starhawk, ela abraça a parte ecoativista, né? E ela tenta solucionar um pouco aquela cisão entre aquele materialismo de gênero e um simbolismo, né? Das relações masculino e feminino. Outra coisa que se perdeu quando o Crowley falou no ouvido do Gardner da alquimia sexual, né? Mas, enfim, tudo bem. Mas no entendimento que eu tinha até hoje, era como se fosse uma vertente muito específica, mais voltada para a ecologia mesmo. Mas é o Wicca também. Não é o Wicca. É isso. Mas bruxaria, assim, né? Tá tudo no esboço. Realmente o livro dela é muito bom, assim. Porque parece interessante e, de novo, ele dá com essa pincelada e eu tenho, sei lá, 2 parágrafos sobre ela. Ela tem merecia mais. Depois que ela escreveu, mais assim, voltado para ativismo, para meio ambiente e tal. Mas ela eu acho viva que eles ainda, não não é? Sim, bem, né? acho. Pois é. Mas acho que eles não publicaram mais nada dela aqui no Brasil. Mas se der uma pesquisada, ela é bem famosa, né? E essa, para mim, é a melhor parte, a única parte, realmente o motivo do porquê eu fiquei lá durante tanto tempo, que é essa parte dela, assim, essa parte
ambiental da coisa, a forma como ela traz, assim, é sensacional. Se fosse mais focado nisso, seria incrível. E aí entra... Eu realmente fiquei chateada com esse termo paganoides, mas tudo bem, vai. Vamos em frente. Eu achei, quando eu li paganoides, eu falei, eita, vai descer a lenha. Então, eu falei... Eu pensei, pau vai comer, é agora que vai descer fogo do céu. Mas até que não, né? Assim, eu entendo, e eu também estaria putaralhaça se isso tivesse acontecido, porque totalmente inconsequente. Pô, vamos lançar um filme aí a gente não vai contar pra ninguém, e na hora que 50 mil adolescentes baterem na internet, a gente vai falar pra eles, abandona eles aí. Tinha um Coven ajudando o filme. Tinha um Coven grande ajudando o filme, não tinha? O quê? Tinha o quê? Tinha um Coven grande até ajudando o filme, na estética do filme. Sim. Cadê? Então, assim, eles sabiam, só não sabiam que ia ser um puta sucesso, explodir. Eu digo, tipo, claro que a gente não... Como uma religião não centrada em nada, não tem, né, em teoria, hierarquia, até faz sentido as pessoas fazerem o que quiserem, independentemente das outras pessoas. Mas se tinha lá a porra do site, por que não falou, gente, a gente tá aqui pensando em, né, falar com o pessoal daquela empresa de cinema, enfim, eu esqueci o nome. E a gente vai fazer um filme, e aí alguém ia falar, não, você acha que é uma boa ideia trazer criança de 16 anos no Coven? Acho que alguém ia falar, opa, acho melhor não, hein? Mas ninguém falou nada. E aí não estava ninguém pronto para receber ninguém. O que me deixou bem triste, na verdade, essa parte. Triste assim, no sentido de... Era um momento muito bacana em que a bruxaria teve uma... Porra, explodiu o bagulho, sabe? As pessoas... Todo mundo falava sobre isso. Claro que a molecada foi que a Carol falou, a molecada vai fazer bosta? Vai fazer bosta. Mas seria bom se a molecada não fizesse bosta e pudesse ser guiada por alguém. Poderia ter sido muito mais legal. Pois é, podia ter sido mais frutífero. Além de mas eu acho que a culpa não é dos covers, não. Eu acho que a culpa é legal. Eu acho que a culpa é da legislação. Porque eles não fizeram nada. Exatamente, porque senão ia dar treta com os pais, né? É nosso dele, né? Faz sentido. Ia ser visto como um tipo... Pelo que eu entendi, ele não cita de fato qual é a legislação, como ela se procede, mas ele fala as consequências, né? Ela fala assim, se você desviasse um adolescente, um menor de idade, da religião dos pais, isso poderia causar sérios problemas para quem estivesse fazendo isso. E se quem está fazendo isso é um bruxo, aí o negócio podia ficar ainda mais sério, né? Então eu acho que é um medo justificado, mas realmente é uma perda, é uma pena. O movimento poderia ter sido muito vivificado por essa juventude, né? Exato. De certa forma foi, né? A consequência do filme foi exatamente essa vivificação em que todo mundo ficou sabendo e ficou uma coisinha meio... Mas também gerou um monte de gente fazendo, como o próprio livro fala, fazendo um monte de coisa que não sabia muito bem o que era, e uma adesão muito mais estética do que de fazer mesmo, muito bacana, né? Deixa eu até procurar. Ele fala como mais uma... estilo de vida, né? A palavra que ele usa. Exatamente. Achei muito interessante essa diferença, né? Gostei também. Sentido, na verdade. E assim, a Wicca, ela já tinha tido uma distensão ali enquanto você para pra pensar. Se você olhar em termos de magia cerimonial para a Wicca enquanto religião, já tem uma diferença considerável, né? De fazer. E aí, uma outra... Porque você não... Qualquer um que pratique magia cerimonial não necessariamente fala que é um religioso de... Enfim, sei lá o quê. Né? Magia cerimonial é um método. E a religião... A Wicca é uma religião mesmo. E aí, tem uma outra distinção que foi isso que a Morena falou, né? De... Como é que foi? De estilo de vida, né? Uhum. É uma adesão estética. Sem muito impacto na vida, em como encarar. Impacto prático, né? Impacto prático. Mó fita. Eu sou dessa toada aí de Jovens Bruxas, Buffy, a Caça-Vampira, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, toda. Quando chegou essa parte, eu falei, eu tô aqui, no final do livro. Melhor no final do que no meio. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas vocês sabem que
que essa parte, assim, eu peguei depois, né? Já existia, assim, eu fui assistir depois, bem depois. Mas eu gosto muito, eu tenho um carinho do caralho, principalmente pelo Practical Magic com a Sandra Bullock. O cara não tinha essa. A gente sabia, eu sabia que eu queria uma coisa, eu sabia que eu gostava de alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Então, assim, tem esses lados ruins, né? Mas, ao mesmo tempo, faz com que muita gente tenha identificação e comece a entender do que eles estão gostando. A geração Z agora não tem isso. Os caras abrem o TikTok, tem o TikTok, é bruxaria o tempo todo, o quanto tempo eles quiserem, entendeu? E PDF, os caralho, mas aquela era uma época que você não tinha celular, assim. Então, como você ir atrás daquilo que você sabe que você gosta, mas você não sabe nem o nome, você não sabe nem por onde começar. Pois é, como é que você vai procurar um negócio que não sabe o nome, né? Exatamente. Então, assim, beleza, assim, vai ensinar a criança a querer ficar soprando a vela para ver se ela vai acender sozinha? Vai, mas mesmo assim a gente tá aqui hoje, entendeu? Então, eu acho, tem um puta carinho por esses filmes, eu acho que eles são ótimos. Acho que é por isso que uma má influência exatamente do que a gente precisava. Dar tão certo, e aí cagaram tudo e ficou meio barro, meio tijolo. O problema não é o filme em si, né? Exato, o problema não é o filme. Mesmo porque o filme eu lembro que... Para um primeiro filme, aliás, eu diria que eu fiquei chocada, porque para um primeiro filme sobre a temática, trazido assim do nada, tipo, não era como se já tivesse vindo, né, uma crescente sobre esse assunto, os caras foram lá, procuraram alguém responsável por um coven, vão fazer um negócio bem feitinho. Por mais que... O livro até fala, por mais que ele seja um filme hollywoodiano, né, claro. Bem moralizante e tal, mas mesmo assim, né? Tipo, teve um carinho, uma preocupação em fazer. Vamos fazer direitinho, pelo menos, né? E é por isso que é o sucesso que é. Eu acho que teve isso, foi interessante. Culhões. Faltou culhões do Coven. Pronto. A culpa é a legislação, mas... Na minha opinião, eles fizeram... eu não vejo mal, não, no que eles fizeram. Tipo, acho que foi do jeito que foi e ainda assim foi bom pra caralho, entendeu? Tipo, a gente tá aqui, entendeu? Esse é o... Pra mim, sim. É o ganho do negócio. Aonde eu queria chegar, na verdade... Tem essas partes ruins e tal, mas ainda assim é bom. Imagina, desculpa às vezes a minha internet fica tão ruim que eu não consigo saber se tem alguém falando, aí eu acabo falando em cima, sem querer. A gente vai falando em cima. Não, tá tudo bem, a gente tem que ter jogo de cintura, né? Tipo assim... Boa. Aonde eu queria chegar, na verdade, é que assim, eu acho que o problema real é a legislação, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse anseio dos covens... E quando a gente fala os covens, agora falando, eu noto que parece ser muito generalizante para uma estrutura que não é tão centralizada. Mas vamos lá. Sim. Né? Mas vamos lá. Essa vontade deles de se normalizar tanto é um pouco castradora, na medida que, se eles fossem para uma pegada um pouco mais contracultural, talvez eles conseguissem trazer esses jovens. Claro que se é comprar briga, e comprar briga é ruim quando você quer se normalizar, né? Ao mesmo tempo, eu entendo eles quererem se normalizar, afinal de contas, a gente vinha da histeria satânica, né? Os Estados Unidos, no caso. Tava tudo ali mais ou menos na mesma época. Então, ficar de novo como subcultura não era ideal, né? Exatamente. Então, assim, é entendível, mas basicamente é isso. Podia ter sido um 10? Podia, mas um 9, então tá bom. Fazer o quê? Vida que segue. E é legal, eu gosto dessa coisa do tipo da bruxinha. Eu vou ser sincera, eu gosto dessa coisa da bruxinha boa, eu acho ótimo, porque aí se alguém vier perguntar, você fala, imagina, eu sou uma bruxa verde, eu gosto das minhas plantinhas, incenso, e lá quando você vai olhar o rolê da mina mesmo, entendeu? É ótimo, porque é um disfarce também, é uma forma de sobreviver que eu acho super maravilhosa, no final das contas, para quem não se identifica com coisas mais tradicionais, tipo Golden Dawn e coisas do gênero, para quem não se identifica, eu acho que é uma saída muito legal, sabe? Isso assim, também na real, cara, como toda e qualquer coisa que a gente entra em contato, né, é tipo referência.
Tipo, a gente tem uma ideia do que pode ser aquilo, mas o restante do caminho, cara, a parada é muito vasta. Tipo, tem muitas ramificações e tem muitas coisas. E se a gente for levar o conceito de magia e bruxaria no lato sensu, não no estricto sensu, mas tipo, abre, né? Ele vai plasmar em N situações e em N coisas. Então, assim, meio que... Antigamente eu tinha essa visão assim, tipo, não, isso aqui é o correto, isso aqui, tipo, não é nada. Hoje em dia eu já olho e falo assim, não, peraí, isso daqui é um ponto de vista que funciona em determinado contexto muito pragmaticamente, né? Então, quando eu vi os Jovens Bruxas, eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca tinha visto nada daquilo. Nada, eu não nada. achava nada, eu achava que, meu, mas como assim? É possível fazer isso? Isso existe? Não existe? Eu não entendia, né? Eu fui, por muito tempo, fui completamente ateia, não acreditava em nada. Mas aí, depois, a gente vai vendo coisas e entrando em contato com outras coisas. E aquilo foi assim, eu tenho uma ideia muito be your own religion, sabe? Você é a sua própria religião, né? Você constrói, né, o seu arcabouço de conhecimento, que aquilo se torna sagrado para você, né? Então, assim, tudo tem um começo, mas aí o desenrolar é muito grande, cara. É muita coisa. Até hoje eu tô olhando assim, eu olho e falo, gente, é isso que acontece, meu Deus. Eu tô sempre admirada com as coisas que aparecem. Porque não termina, não tem fim. Não dá para ser muito preto no branco também, né? Contradição é sintoma de complexibilidade. Tem que lembrar disso também. Não dá. Não dá. Seres humanos, legal, mas... também, né? Porque senão a gente entra na pira do... Que nem eu entrei na pira no passado da culpa pagã, entendeu? Você entra naquilo ali e fala, Total. eu não posso fazer tal coisa. Tipo, cara, para com essa merda, você faz o que você quiser. Não, eu só tenho que usar produtos naturais na minha casa, porque... Cara, compra um detergente, pelo amor de Deus, e usa a porra do detergente, entendeu? É a culpa pagã, cara. É a culpa pagã, porque você tá em volta naquilo e você acha que existe só aquilo. Aquele quadradinho que você resolveu botar ali. Tem que tomar muito cuidado com esses ideais de pureza, né? Muito cuidado. Altos B.O.s. Altos. Tanto que hoje em dia existe um movimento ecológico praticamente fascista, né? Então... Na verdade, qualquer coisa pode ser fascista. Eu obrigar as pessoas a botar o feijão em cima do arroz. O feijão é em cima do arroz. Já estou sendo zoado. É muito estranho. Não funciona dessa forma. Eu comecei a estudar Ayurveda e eu comecei a ver como é que funciona o bagulho. Eu olhei e falei, eu vou ali comer um Big Mac. Beijos, muito bonita essa cultura, muito linda, Ayurveda. Bacana que vocês fazem, hein? Parabéns. Não dá, gente. Tem umas coisas assim, que a gente tem limites, entendeu? A gente tem que ver qual que é o nosso limite, tipo, isso aqui dá pé, até aqui eu posso ir. Mas você se colocar completamente no rolê, não, a gente é muito complexo, a gente tem muita nuance, cara, não dá pra fazer isso. Senão até porque você se destaca muito do meio social, né? Você acha que você está adentrando em algo, quando na verdade você está se retirando da sociedade. É o que essa galera aí da pureza faz, basicamente, né? Eu quero ser tão truzão, eu quero ser tão verdadeiro, sei lá, qualquer coisa aí, eu não vou citar nomes para não ficar, enfim, que você se distancia totalmente do mundo real. É muito engraçado que eles não percebem a parada mais óbvia, cara. Eles querem ser tão ancestrais, tão verdadeiros, tão não sei o quê, e isso é uma ficção como qualquer outra, cara. Isso é só mais uma ficção. Isso é só mais uma. É uma pira, entendeu? E eu olho assim, eu falo, beleza, vai lá. Só dá 2 passinhos para lá, porque eu não quero você perto de mim, não. Beijos. Não quero misturar, não. Você não. Não tenho paciência, gente. Não possuo. Mas, assim, é bom detectar quando a gente está entrando nessa cara cinza zoada aí, né? Não dá para entrar nessa neurose aí, não. É bizarro. E ela existe em várias coisas, não só nas mais óbvias. Ela pode existir em várias
em vários aspectos. Sim. Nem sei o que eu tô falando isso, eu já nem tô falando do que a gente tava falando do livro. Adora, cala a boca, tchau, beijo. Eu viajo muito na maionese, gente. Não, mas é o tipo de coisa que faz a gente... Tá vendo? Tipo, eu não posso falar que esse livro foi uma bosta. Eu gostaria muito. Mas o livro, na verdade, faz a gente parar pra pensar. Esse último capítulo, principalmente, eu não tinha lido ainda, né? E aí a Dora colocou no Twitter, falando que ele traz, o capítulo 11 traz umas perguntas bastante interessantes, que precisam ser feitas. Inclusive nesse aspecto de vocês iniciaram um monte de criança e aí vocês não seguraram o BO depois? Perguntas que a gente precisa fazer, entende? São importantes serem feitas. E aí eu não posso simplesmente classificar esse livro como ruim, porque ele tem a parte histórica dele, que eu achei até bem ok, de verdade. E, sei lá, é um livro ok. Ele não é um livro ruim, ele é um livro chato só. O cara é rançoso, tem um discurso rançoso dele, pra cima dos outros, mas assim, eu não sabia de nada disso que estava aqui nesse livro. Agora eu tenho uma vaga ideia de como que as coisas são, então não foi de todo ruim, mas dizer tipo, ai, amei, livro maravilhoso, não. Podia ser melhor, assim como tudo. Podia. Mas uma coisa que, por exemplo, eu não acho que esse livro seja um livro para recomendar para ninguém que está iniciando, por exemplo. E nenhuma coisa, inclusive. Não, a pessoa sabe o que foi engraçado? Sabe o que aconteceu? Eu comecei a falar, né? Terminei de ler o livro no Twitter. Pelo menos vieram 3 pessoas comentar os meus tweets falando: eu tenho esse livro aqui em casa, eu li uns 2 capítulos, eu não consegui continuar, não. Eu peguei e falei, ok, não continue, porque ela é chata. Se não fosse o livro, eu não tinha continuado nessa porcaria, não. Eu não ia nem começar. Ai, gente, eu li tanto livro chato na vida que eu acho que eu já tô garibado nesse sentido. Então, eu até continuaria, de coração. Mas isso não faz ele ser legal. Exatamente. Assim. Eu provavelmente começaria a ler ele, abandonaria, voltaria a ter uns 3 anos para ler ele inteiro, talvez. Mas foi um livro bacana, tipo, na questão de esclarecimento, sabe? Não posso reclamar, não. Teve muita, como a Dora falou, teve muita coisa que realmente era conteúdo novo, então ficou muito bom. Eu achei massa que na página 232 ali ele botou uma coisa que eu olhei e falei, caralho, tem até hoje isso aqui. Na parte ali da bruxaria e a interface interreligiosa, né? Que tinha parte da galera querendo ser validada, querendo ser normalizada como uma religião reconhecida, etc e tal. Enquanto tinha lá as crianças que, tipo, bruxaria é meu estilo de vida, eu sou fofes, eu faço mas é isso. E, tipo, consequência não mudou. Não, a consequência. O tempo TikTok tá aí, né, gente? O hiato histórico é muito curto para ter mudado, né, gente? Então, era igualzinho. Tem o quê? 50 anos? Tipo, esse primeiro movimento aí tem o quê? 50 anos do Gardner pra cá? Mais ou menos? Acho que mais, hein? A gente tá em 2021. 70 anos. É uns 70. Desculpa eu fazer todo mundo se sentir velha, mas 50 anos atrás era 1990, 1980. Aí também. Desculpa. Não pode contar essa, Dora, tá piorando. Meu sonho de matemática, gente. Mas não era? Não. Não, 50 anos atrás era anos 70. Era 1970, mas era mais velho que isso, não era? Então, Mas essa toada moderna, eu digo, de bruxaria ecológica, tá ali na época dos anos 60. Tanto sim. Que ele fala... Não vou achar. Tem uma parte que ele menciona o lema de alguma coisa, e eu falei, olha, tá no livro dos Beatles. Cadê? Eu anotei aqui. Cadê? Eu lembro dessa parte, eu não lembro qual é o textinho. Acho que é até um textinho legal, não é? Na página 2015 ele fala lá no finalzinho. Ao mesmo tempo, a bruxaria vinha atraindo a atenção favorável da contracultura norte-americana, cujos participantes consideraram a identidade opositiva da Wicca afinada com sua própria rejeição à corrente dominante na sociedade, expressa no seu lema Turn on, turn in and drop out. Tá naquela musiquinha dos Beatles. Sabia? Não peguei a referência, não. Tá numa musiquinha do Walrus.
I Am The Walrus, dos Beatles. Chegou longe. Estamos chegando na reta final, né? Já, olha. Graças a Deus. Aquela parte que ele fala ali dos jovens bruxos, tá voltando um pouquinho. Eu acho que foi mais ou menos nessa época que chegou aqui no Brasil, esse negócio do Wicca. Foi sim, porque teve aquele monte de revista Witch. Então. Não foi depois, não? Saudades. Junto com esse movimento que começou a trazer os adolescentes lá nos Estados Unidos, aqui começou a ter também, que tinha a revistinha da Ed Van Feel, que vendia da banquinha, tá? Então, porque eu tinha 10 anos em 98 e eu lembro que eu assisti o filme e a minha festa de aniversário, dos 13 para os 14 anos, o tema era Wicca. Olha! Foi bem legal. Mas o filme cara, vários papel crepom colado, assim, várias velas acesas, minha mãe não entendendo porra nenhuma, tá ligado? Só eu que tive uma experiência ruim com Wicca na adolescência, uma experiência muito triste. Eu não tive experiência com Wicca. Eu era excluída do rolê, porque assim, na escola eu era totalmente excluída, aí tinha um grupinho de Wiccas, assim, na escola. Aí eu, gente, deixa eu sentar com vocês. Aí, não, você é feia, saia. Aí eu saí, tipo, saí correndo e chorando, assim. Eu saí, fiz uma bruxaria pra ela. E dizer que talvez você não tenha tido uma experiência com Wicca, tá ligado? Você tenha tido uma experiência com gente bosta, talvez. Exatamente. Foi, não, mas era ensino médio, assim, foi muito triste, assim. Mas aí, tipo assim, é porque eu acho engraçado que a maioria das pessoas que eu conheço que tá, né, envolvida em espiritualidade, ocultismo hoje, teve começo na Wicca. Todo mundo fala, é porque época tal eu fui Wicca, época tal eu fui Wicca. Eu nunca fui Wicca, gente. Não me deixaram. Cara, mas se você não for pensar, eu até poderia falar, eu fui Wicca, mas na moral, eu não era Wicca porra nenhuma. Eu tava levando esse negócio do Wicca como lifestyle, como um estilo de vida real, assim. Foi nessa toada aí da galera dos Estados Unidos mesmo. A verdade é que ninguém era Wicca, porque para ser Wicca tinha que ser iniciado na linhagem. A gente não era. Não, eu não cheguei a ser iniciada, porque eu não quis ser iniciada, porque era insuportável as tretas da Wicca, mas eu era neófita, eu tinha minhas sacerdotisas caralho, assim, tipo, mano, você vai fazer os negócios aqui, o Wicca, você é o Wicca, sua desgraçada. E eu ia lá e chegou mais perto de pegar o CREA da Wicca. Mas assim, porque quase, chegou aí no Detran. Documentação pronta, falando, não vai dar entrada, obrigada. Documentação, carteirinha. Mas, gente, falando sobre esse negócio da carteirinha... Opa, desculpa, Gil, lança. Não, só ia falar assim, que a gente lia porque, na verdade, era o que tinha, né? Porque não chegava muita outra coisa, assim. Então, porque a gente queria seguir aquilo ali, mas não daquele jeito, então... Vamos nisso daí. Eu vou te dizer que eu acho que, por exemplo, quando isso aconteceu, eu tinha entre meus 10 e 15 anos. Vamos dizer que a grande mudança foi entre essa época aí. Eu nem tinha certeza se eu queria seguir porra nenhuma, tá ligado? A verdade é que eu gostava lá do desenho das bruxinhas e eu gostava de ler o gibi. Então, assim... Era fofo. Eu só fui ter dinheiro pra comprar essas coisas muito tempo depois, então passei em cola, né? Perdeu lado, inclusive, né? Quando eu tive dinheiro para comprar as coisas, eu mais ou menos sabia o que comprar. Não sabia entender o que estava escrito, mas o que comprar... Eu sou da turma que um dos primeiros livros foi o Dogma Ritual, por exemplo. Uhum. Pois é, e aí você vai levar em consideração que tipo, você comprou isso e não chegou... E não virou Wicca, né? Não virou Wicca, ótimo. Não se enveredou pela Wicca. Talvez você tenha tido um caminho até que ok, tá ligado? Não desmerecendo a Wicca, mesmo porque eu não cheguei a me aprofundar nela o suficiente para dizer alguma coisa. Eu realmente encarei como estilo de vida. Mas quando a gente, por exemplo, eu estou de fora da Wicca, por exemplo, a impressão que eu tenho é que não mudou. Tipo, é isso aí. É superficial. Talvez aqui no Brasil, não sei, a gente tem que ver que o nosso recorte é muito recortado, né? Exato. Recorta o recorte, pode crer. Nosso recorte é muito específico. Mas eu não sei, assim, se melhorou ou não e tal, mas eu lembro que... Porque, assim, a Wicca tem essa coisa de ter várias tradições diferentes, né? É muito parecido com a igreja evangélica nesse sentido, sabe? Quando você pode ir para a igreja batista, para a assembleia, você pode ir para a pentecostal, então, é a mesma coisa. Então, você pode... Exatamente. Tipo, você pode ser gardneriana, diânica, alexandrina, você pode ser eclética. Você pode ser também. Tanto faz, entendeu? Tipo,
E eu lembro que uma das tretas que tinha muito era a gente copiando o trabalho um do outro, porque é internet, né? E aí, eles, até linkando com coisas que aparecem aqui no livro, né? De tentar fazer a Wicca ser reconhecida por outras religiões e tudo mais. Tinha esse negócio que eu acho que era Wicca Brasil, eu não sei se é esse o nome, mas é como se fosse meio que para tentar normalizar as coisas, sabe? Mediar as tretas e tal. A BNT da Wicca. E no Coven que eu tava... Exatamente. Era mesmo, gente. Mano, tinha um site e tudo. Era mesmo. Sim. Dava pra fazer denúncias, caralhos, assim. Tanto Nossa. que na época que eu tava com a minha sacerdotisa, ela faz os cursos dela online, sempre foi assim. Então tinha gente de muitos lugares, né? E para você ter acesso às coisas, você tem que entrar no Coven. E aí uma mina entrou no Coven, ela entrou só para ter esse moral de roubar as apostilas para vender por ela mesma. E aí a minha sacerdotisa foi atrás dessa BNT aí para dar um jeito na mina, cara. Eram umas tretas assim muito... Acho que isso entra muito... Gente, isso é de que ano? As coisas dos anos 2000. Eu não fazia ideia que isso existia. Deve ter sido tipo... Cara, isso para mim foi 2011. Isso foi tipo 2011 para mim. Recente. Mas já tinha mais tempo. Recente. Não, Wicca Brasil já tinha um tempão, né? 10 anos. Caraca, não, velho. E assim, coisa de tipo, mano, o Claudinei Pietro, por exemplo, ele é uma puta voz nesse rolê, então a minha professora, tipo, pedia ajuda pra ele, assim, porque é foda realmente se roubar um trabalho de uma pessoa, né, que ela tá trabalhando. Qualquer área, tá ligado? Dá aula dessa porra. E mano, a menina chegava lá e ela roubava a apostila e vendia, assim, era uns negócios muito Eu não sabia que tinha tanta acontecia, estrutura sabe? social nesse rolê, de coração mesmo, eu não sabia. O que pegava para mim de negativo, que me fez querer sair, é essa coisa de adoração a deuses, é ser fechado dogmaticamente, porque é uma coisa que eu senti que no meu coração não fazia sentido. Mas como religião, a Wicca ela é estruturadíssima, organizadíssima, e tem a sacerdotisa, tem o sacerdote, você vai ser iniciado no 1º, 2º, 3º grau, e aí sim você vai ser um sacerdote também, é todo organizado, assim. Tem uma coisa que a Wicca não é bagunça. Ela é muitas coisas, menos bagunça, né? Do caralho. Eu não sabia que aqui no Brasil tinha tanta estrutura social, foda. Achei interessante. E aí, povo? Vocês querem ir pro 11 pra gente já encerrar? Peraí, para tudo. Eu posso perguntar uma coisa para vocês antes da gente ir para finalização, porque eu quero perguntar uma coisa de antes. Ele cita rapidamente o Aradia. Cita. E aí, o que vocês acham? É Aradia que se fala? Eu não sei. Acho que é Aradia. Eu não sei. Aradia. Eu dei 2 opções e estava errado em ambas. Eu acho. É assim. Põe na mulher do Google, ela fala. Pronto. Mas o que vocês acham? Olha, eu achei interessante. Não sei te dizer se ele inventou aquilo ou se ele realmente... Eu acho que ele pesquisou entre algumas pessoas que seguiam essa religião aí, que eu acho que é uma religião, né? Mas teve um trabalho posterior em cima? Tipo, tem uma tradição em cima? Então, eles... o que o Leland lá, Leland, sei lá. Leland, isso. Ele diz que ele foi lá e conversou com as pessoas que moravam lá na região e elas realmente seguiam isso. E ele anotou isso, algumas coisas provavelmente ele inventou, provavelmente. Eu acredito que as pessoas seguiam aquilo ali, de alguma forma, não exatamente da forma que ele escreveu, entendeu? Uhum. Mas hoje em dia a gente tem pessoas que seguem? Tem. Daquela forma? Eu acho que hoje isso daí meio que rumou para a estregueria. Era essa a minha curiosidade mesmo. Se isso tinha alguma coisa materialmente a ver com a estregueria. Eu sempre pressupus que a estregueria era o rolê mais, entre aspas, tradicional em termos de mitologização, de bruxa familiar e tal. Eu sempre achei que, cara, a estregueria é o que tem mais próximo disso no mundo real. Uhum. Mas eu não sei, de fato. Pelo que eu lembro que eu li do livro do Grimassi, que ele cita bastante essas questões aí da bruxaria na Itália e
puxava mais para esse lado aí da Diana e tal. No mínimo é em torno disso, né? Interessantíssimo. Valeu aí. É nóis. Mas o Russell diz que o Arandia foi confeccionado. Tipo, ele fala diretamente? Isso. Ele não fala que ele não tem certeza se foi uma invenção, se foi um meio termo? Ele fala que o Leland deu uma viajada literal, né? Ele viajou por lugares da Europa. Isso. Ele coletou coisas, ele falou com uma mulher que era, né, cigana / bruxa, né, que era dessa parte de estregueria. Então ele não afirma com certeza, tipo, não, esse livro realmente... Ele é altamente desconfiado desse livro. Né? O posicionamento do Russell é de desconfiança. Mas sei lá, eu acho que ela talvez não. O que o Russell faz, inclusive, é suspeitíssimo, porque fala que ele usou essa moça para supostamente conversar com as pessoas que praticavam, né? De fato. A moça foi relutante durante muito tempo. 10 anos depois, ela sabia o que tinha que entregar para ele, e aí ela começou a escrever de próprio punho relatos que ela teria ouvido. E ele comenta que depois o cara pegou todas essas informações e começou... Então, na página 189, ele fala que começou a adaptar as informações que dispunha para adequarem-se às expectativas dele. Ele afirma que tirou do cu, assim, real. Mas sei lá, eu não desconfiaria que fosse algo minimamente semelhante a isso, porque, afinal de contas, o autor, entre aspas, né, era um inglês, sei lá, no século XX, e eles gostavam de fazer esse tipo de coisa, sabe? Vou pegar essas coisas, vou forçar pessoas a me darem relatos e vou moldar esses relatos à moda meu cu, sabe? A permissão é algo bem inglês. Parece plausível, né? Me pareceu plausível. Claro que a gente tem essa desconfiança desse autor, desse autor que eu digo do História da Bruxaria, porque volta e meia ele implica, acho que é a palavra, porque por mais que ele esteja dando uma informação verídica, às vezes ele implica mesmo, ele gosta de, enfim, sei lá. Ele gosta de ser muito neutro em alguns momentos e muito não neutro em outros momentos. É complicado porque ele pega obras que são obras, por assim dizer, muito referenciais da bruxaria e ele simplesmente questiona absolutamente tudo. E assim, ao questionar, ele deixa implícito que tudo aquilo que foi escrito, toda a base referencial, é uma mentira e que isso não existe. Né? Então, quando você coloca nesses termos, aí fica muito complicado, porque assim, é um negócio que existe, é um negócio que é convencionado, que as pessoas utilizam para suas práticas, e fulaninho lá, que nunca acendeu uma vela na porra da vida dele, tá falando, né, isso é mentira. Mas é exatamente por isso que ele faz isso. Ele não tá escrevendo pra gente, na verdade. Ele não tá escrevendo pra praticante. Ele tá escrevendo pra... Primeiro, ele escreveu pra academia, e depois ele tá escrevendo pra um público geral. Então, acho que assim, ele tá coerente dentro do círculo dele, no mínimo. Então, mas eu acho que ainda assim ele tá escrevendo merda. A questionar isso, concordo. Às vezes ele escreve merda, mesmo assim. De novo, eu acho que se ele se propõe a questionar esse tipo de coisa, ele pelo menos deveria argumentar. Às vezes eu acho que é o mínimo respeitoso a se fazer. Às vezes eu também acho que falta corpo. Eu acho que se ele diminuísse 2 das 18 páginas que ele critica as pessoas livremente para mostrar por que ele está fundamentar no que ele está criticando, seria mais jogo, seria. Mas, enfim. Tipo isso, sabe? Mas eu entendo de onde isso vem também. Não significa que a gente gosta. Não, é verdade, faz sentido. Só eu peguei o ranço porque me parece uma tentativa de deslegitimar alguma coisa, entendeu? De deslegitimar algo do qual ele não faz parte. Né? Que ele mesmo deixa claro que ele não faz parte. Tanto tem algumas coisas que ele fala que eu até concordo do que ele está falando, mas eu discordo profundamente de como ele está colocando ali. Exato. Por mais que eu concorde com o conteúdo, sabe? Mas, enfim. Teve uma parte aqui que eu até bem problemático. Nossa, faz sentido, mas aquele negócio. Mas eu acho que é uma problemática muito nossa, enquanto pessoas minimamente do meio, sabe? Eu acho que as outras pessoas não teriam essa apreensão. A gente ficou pistola. Bem pistola.
Amado, meu Deus. Mas eu acho que essa desconfiança dele em relação ao evangelho, por conta dessa mulher da onde o autor tira as ideias e tal, de que ela tem essas práticas, porque o lance é que ela escreveu as práticas que eram passadas só boca a boca, né? Tipo, não, parece que ela fala que tinha um livro que ele nunca viu o original. E aí ela descreveu de punho, né? Tá. Ela copiou, na teoria, ela tem uma parte que é copiada de livro e tem uma parte que é, assim, relato. Ela baixou ali a Helena Blavatsky, leu de cabeça. Mas você sabe que eu conheci uma mulher, eu trabalhei um tempo na biblioteca de arqueologia lá da USP, e aí eu conheci uma mulher, eu não sei o nome real dela, tá? Eu só sei o nome mágico dela, que é a Lady Miriam Black. Ela fez até um livro sobre bruxaria e tudo mais, porque a família dela, tecnicamente, é essa família de bruxaria tradicional que passa bonitinho e tem o anel e não sei o quê. Não. E ela passa isso de geração em geração para a filha e tudo mais. E aí eu estava trocando uma ideia com ela sobre isso e ela tá falando que o trampo dela era esse, né? De traduzir o que era passado oralmente para a família dela gerações para um livro para que não se perdesse, né? Então, por isso que eu não estranho. Eu vejo esse tipo de fala e não é estranho para mim. Por isso que eu acho que para ele é tão estranho, porque ele quer um bagulho que é, tipo, fechado e documentado e todo mundo testemunhou e a gente não tem isso, né? A gente tem esse tipo de coisa. É o que a gente tem, caralho. O que a gente vai fazer? Não, mas eu não acho nem que para ele isso fosse um problema. Havia um livro do qual ele nunca botou as mãos em cima. Mas aí, em determinado momento, eu não sei te dizer exatamente onde é que estava, mas está naquele rolê lá, ele fala assim que a bruxa barra cigana sabia exatamente o que dizer. Inclusive, no prefácio... E é isso! É isso que me incomodou. Então. E aí, no prefácio do bagulho, o Leland escreve essa mulher que consegue extrair exatamente o que eu quero de pessoas como ela. Eu achei curioso que ele vira e fala assim, aí essa cigana, ela tem uma virada, e tal qual é típico das pessoas que fazem adivinhações, ele dá a entender que a mulher faz uma leitura fria do cara. Só que aí, ele sendo um historiador, me pergunta assim, como ele consegue essa informação, sem sombra de dúvida, não foi o Leland que deu essa informação para ele, na medida que o Leland acreditava na mulher. Sabe? Exato. Então, da onde veio essa informação da desconfiança que a mulher estava manipulando o cara? É claro que você desconfiar da fonte dela é meio óbvio, na medida que ela dizia assim, tem um livro aí. 10 anos depois de dizer que tem um livro aí, ela escreve o livro de cabeça. Mas daí a dizer que ela estava escrevendo o que o cara queria ler, eu não sei. Eu teria que ler o livro, no mínimo, mas eu também acho que parece que ele está imputando uma parada, né? Que não tem muito de onde vir. A gente não tem nem data de morte da mulher. Vocês notaram isso? Ele cita a mulher e ele não cita pra onde essa mulher foi. E ele não fala nada, ele fala... isso. Ou se é porque ele não foi atrás. Mas ninguém tem informação da mulher. Tipo, o cara escreveu o livro em 1899. Você acha que a mulher ia registrar no cartório que ela era bruxa? Então, mas esse é o meu ponto mesmo. Mas não é esse é o meu ponto mesmo. Eu não sei se o livro for... Se essa informação, esse tipo de informação não está lá porque o autor do Bruxaria, do História da Bruxaria, não sabia, ou se porque isso não foi documentado. É exatamente essa minha dúvida. Documentado, que o Leland escreveu, tipo, ele deu um nome lá para a mulher, não lembro, sei lá. Ou seja, o Leland sondou a mulher entregou, tipo assim, o ouro da vida dele, e ele virou as costas e falou, valeu, falou. É bem inglês, né? Eu não duvido, não. Tá certo. Eles faziam isso. Ele conversou com outras pessoas além dela, mas que ela foi a principal fonte. Na teoria, e a gente tem que ir lá de novo na bibliografia, quem conta especificamente essa parte não é o Russell, né? Da história da bruxaria. Ele fala, o historiador Elliot Rose afirma, 2 pontos. Boa. Os métodos de pesquisa de Leland eram deploravelmente deficientes de acordo com os padrões modernos, embora muito normais para a época. E ele se dispôs de bom grado a ser conduzido por sua informante. Grande conhecedor de blá, blá, blá,
Leland leu no material que forneceu Madalena tudo quanto ele já sabia, ou pensava que sabia, a respeito da bruxaria. Madalena, por seu lado, prontamente discerniu o que Leland estava procurando e começou a adaptar as informações de que dispunha para adequarem-se às expectativas dele. Ela era, afinal de contas, não uma arquivista dedicada, mas uma adivinha profissional perita em ler o futuro de seus clientes. No prefácio, olha só, pera lá. No prefácio que escreveu para Aradia, sei lá, Leland chegou a ponto de reconhecer que, abre aspas, esta mulher, por sua longa prática, aprendeu perfeitamente o que poucos entendem, justamente o que eu quero, e como extrair essas informações de outras pessoas semelhantes a ela. Mas tem isso também. Altamente tendencioso dizendo, a moça sabia e engambelou ele 10 anos. Porque com certeza ela não trabalhou de graça, né, senhoras e senhores? Nem acho que ela estava errada. Mas teve isso aí. Cadê? E é isso, né? Chegamos no final, mais ou menos. O que eu ia dizer? Eu gostei muito que ele coloca a questão querer tanto se normalizar é positivo para algo que veio de uma contracultura. E a resposta é não, abraço o satanismo. Ou qualquer coisa minimamente semelhante a isso. Mas na página 245 ele fala coisas bacanas, tipo, mas uma vez que tais fantasias insustentáveis são removidas, podemos perceber valores em algumas alternativas que têm sido rejeitadas. Talvez o pensamento sincrético e intuitivo seja tão valioso quanto o pensamento analítico. Talvez o ateísmo não constitua um avanço em relação à religião. Talvez o panteísmo possa nos ajudar a entender ideias que o monoteísmo perdeu. É nesse contexto que a bruxaria moderna ou neopaganismo podem ser percebidos como uma abordagem alternativa potencialmente válida à realidade. Muito legal. Isso é na hora que ele critica a ideia de progressão, né? A ideia quase positivista de progressão, né? Eu achei bem legal. Ele mete um Foucault ali no finalzinho, vocês notaram, né? Ele fala ali, ó, quando mudou, ele pensa que engana a gente, safado. Historiador safado. Exatamente. Tem essa questão aí da normalização, ele fala, inclusive, na última página do capítulo 10, do página 240, ele fala assim, né, nessa questão de porque a bruxaria se tornou popular e aí entrou no estado de normose, de normalização. Aí ele fala, se a identidade religiosa de alguém e boa parte de sua motivação religiosa derivou-se de uma oposição ao sistema dominante, o que vai acontecer quando esse alguém for agregado a esse sistema? Isso, cara. Neopagãos na mesma mesa que cristãos. É a crítica do Malcolm X aí, né, gente? Eu amo aquele homem. Levando para outro rolê, né? Totalmente diferente, mas enfim. Mas é uma crítica super válida, sabe? Tipo assim, você realmente quer sentar na mesa com essa pessoa que te agrediu por tanto tempo? Ou no mínimo, te agrediu simbolicamente. No mínimo. Mas, enfim. Além dessa pergunta, ele, de certa forma, traz uma resposta. Talvez não seja a melhor resposta, mas é uma resposta para essa pergunta. Ele fala que o Don Fru, sei lá, esse cara aqui, que é do Conselho Interreligional lá, religional. Ele fala que como integraremos nossas raízes espirituais e nossa identificação com as religiões pré-cristãs na Europa e com a realidade da sociedade norte-americana tão diversificada e multiétnica? E como podemos fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, permanecermos fiéis à nossa herança pagã? Alguns de nós se voltam para os modelos clássicos antigos do paganismo no mundo romano, em busca de exemplos de como uma religião politeísta da natureza pode se compatibilizar com o mundo urbano e cosmopolita e um estilo de vida público. Tipo, ele dá uma solução. Talvez se voltar para o antigo padrão romano de que o politeísmo habita magicamente, lindamente, no meio da sociedade, inclusive, e todo mundo pratica, e é isso aí. Olha, assim, pragmaticamente falando, o mundo é politeísta, né? Na medida que existem, de fato, pessoas adorando vários deuses distintos. Se você acredita que só existe um, aí é você que está descolado da realidade. Doido. O que eu gosto muito também, um pouco antes, que ele faz um elogio à criatividade.
que ele vira e fala qualquer coisa de que talvez a criatividade, o fato da Wicca ter sido criada, de fato, seja mais interessante do que um pseudo... como é que fala? Arcadismo? Arcadismo? Eu tô falando certo? Eu estou falando português, correto? Eu não sei. Do que um pseudo-primitivismo, sabe? Eu gosto disso. Gosto do elogio da força da criação, né? Cause Magic Feelings. Tchau, tchau. Zosquia na veia. Gosto disso, da criação, do fazer quase artístico, né? Nesse sentido, né? Eu acho que, inclusive... Agora, nossa, você jura, Danilo, que você gosta? O quê? Minha vontade de responder, nossa, Danilo, você jura que você gosta? Acho que teria até resolvido problemas da Wicca, falo mesmo. E é isso. Eu acho que é isso também. Agora no final, assim. Mais alguma colocação, né? Ele faz um elogio, né? Ele fala, tipo assim, talvez tivesse sido mais maneiro se a gente tivesse abraçado logo, né? Aqui, ó, a asserção persistente de alguns neopagãos de que eles dão continuidade a uma tradição ininterrupta de antigas religiões é falsa. Aí ele falou que é falso. Aí eu olhei e falei, tá bom, amado. Mas aí eu acho que ele tem razão. Eu acho que essa linha reta, ininterrupta, no fazer... historicamente falando, é muito estranha, gente. Muito estranha. Acho que linha reta não. Eu acho de uma inocência muito absurda, né? Pelo menos ali, quando a gente trata de medievo. Sei lá, eu acho que é muito complicado. Alguma coisa rolava, gente. Então. Mas certeza. Eu não acho que ela é diretamente ligada ao que as pessoas fazem hoje em dia. Não. Mas, enfim. Essa última frase, bonitinha a última frase. Nenhuma religião, nem qualquer outro tipo de conhecimento pode, em pleno juízo, proclamar que conhece tudo e todas as religiões podem aprender e tirar proveito do que é bom nas irmãs. Heal the world. Flores. Heal the world. Ele tentou fazer isso no final. Lindo demais. Todos juntos ali. Rodeou e foi para onde? Na Wicca ecológica, olha aí. Todo mundo de mãozinha dada. De verdade. Agora, a Ju falou no começo, né, que o capítulo 10 e 11 foi escrito pelo outro brotherzinho lá, o segundo cara, o Brooks. Se esse livro tivesse acabado no capítulo 9, eu ia ficar full pistolita. Sim. Ainda bem que tem esses 2 capítulos, tá ligado? Porque esse capítulo 10 e 11 salvou o rolê. Não o livro todo, mas salvou o rolê de ler o livro. Sim. Pelo menos fecha no final feliz, né? Entendeu? Já que é um romance muito doido. Eu preferia que no final tivessem voltado os satanistas, mas... Então, aqui no final... Não vai estar tendo, né? Fazer o quê? Ele pegou e colocou, a feitiçaria ainda persiste, a bruxaria diabólica encontra-se essencialmente morta. Para você, né, meu querido? Para você, diga. Eu acho que ele está falando aí de bruxaria diabólica, é a ideia... enfim... É a ideia de que necessariamente a bruxa é maligna e tal. Necessariamente não, mas você não pode dizer que ela está morta completamente. Você não pode categoricamente afirmar isso. Categoricamente, exatamente, concordo. Uhum. Mas acho que para ele, quando ele fala bruxaria diabólica, acho que ele está pensando numa coisa lá do medievo, como o católico via bruxa no medievo. Acho que é isso que ele está pensando. Ele não tá olhando para os movimentos contemporâneos, não sei o quê, lá. Se pá, nem sabe que rola, sabe? Não mudaria nem um pouco. Pode crer, acho que a segunda opção é essa. Até porque eu acho que talvez a galera do Wicca, que é da onde ele colhe os relatos, se pá, essa galera facilmente, americana, facilmente viraria e falar, olha, nem tem isso aí não. Uhum. Nem tem isso aí não. Oi? É o diabo? Nem conheço. Não, imagina. Nem conheço.
Porque essa é uma galera que tá tentando se normalizar. E o cara já tem essa pegada. Então aí é a fome com a vontade de comer. Mas aí complica o meio de campo, né, meu amigo? Porque você vira um cristianismo reloaded, né? Vamos combinar. Então. Você vai trocar a cruz pelo pentagrama, mas você vai ser exatamente a mesma pessoa, só que você vai estar vestido de preto com pentagrama. Exatamente. Agora nem pelado mais pode ficar. Pois é. Também não pode. Não pode. Perigoso, tá proibido. Não pode. Complexo. É o nosso kardecismo, né, gente? É o cristianismo com espírito, cristianismo com fada. Cristianismo tem várias versões. Onde você for, tem um tipo diferente. Isso aí. Tem cristianismo com ET, gente. Tem cristianismo com ET. Tem tudo. Gente, anotei várias coisas. Eu fiz vários xingamentos ao longo do livro. Você vai ver todas as marcações são imprompérios, sabe? Tem um lugar que eu escrevi. Quando chegou na parte das lésbicas, eu circulei e escrevi caralho. Esse é o comentário que eu tenho. Pronto. Seu arrombado. Deixa eu ver isso. Eu não vou nem fazer um comentário, vou dizer só caralho. Fazer aquele emoticon. E vambora.